Bom, gente, continuando com o sistema Yang do pulmão, nós vamos ver nesse vídeo sobre os processos de trocas gasosas, que se refere à hematose, e o equilíbrio ácido básico, que se refere ao equilíbrio, à homeostasia dos eletrólitos dentro do organismo. Então, vamos à hematose, que é o processo que ocorre nos alvéolos, lá através dos capilares sanguíneos. Dentro do capilar sanguíneo, nós vamos ter a hemoglobina, que vai transportar o CO2, que através de difusão simples vai atravessar a membrana do alvéolo. E o oxigênio do ar inspirado, ele vai se ligar à hemoglobina, que ficou livre do CO2, e realizar a oxigenação dos tecidos internos, dos tecidos dos órgãos. Aqui nessa figura, a gente pode ver melhor a difusão simples de CO2 e de oxigênio. Então, nesse caso, nós vamos ter uma maior pressão do ar inspirado, do oxigênio, para que ele possa ser entrado livremente, para que ele possa ser disponível tanto livremente quanto imediatamente aos tecidos do corpo. E ainda no sangue venoso, a gente vai ter uma pressão de oxigênio e de CO2 equiparada. Para quê? Para que esse CO2 possa passar livremente pela membrana do alvéolo e mais facilmente. O equilíbrio ácido básico, ele vai se referir aos eletrólitos presentes nos fluidos corpóreos, como por exemplo o íons hidrogênio, além do bicarbonato. Esses dois íons vão ser os principais no equilíbrio ácido básico. Então nós vamos ter um íon que vai ser melhor carregado para os tecidos. Então, como que ocorre esse equilíbrio do ácido e da base? Primeiro, o CO2 ele vai ter uma grande afinidade pela molécula de água. E assim que entra em contato com essa molécula, se transforma em gás carbônico e assim mais entrando nos tecidos e se dissociando e entrando nos tecidos na forma de íons hidrogênios e bicarbonato. Então aqui nós temos um esqueminha bem fácil. Então o CO2 mais a água, nós vamos ter H2CO3, que seria o gás carbônico, ele vai sofrer um processo de ionização, dando o hidrogênio, se dissociando em hidrogênio, íons hidrogênios e íons bicarbonato. E o CO2, se nesse caso ele aparecer aumentado, esses íons hidrogênios também vão estar aumentados, provocando um quadro de acidose no indivíduo. Se esse CO2 ele estiver diminuído, nós vamos ter uma quantidade de íons hidrogênios diminuído e o paciente vai se tornar alcalótico, vai possuir um quadro de alcalose. Então, gente, sabendo que o pH do corpo ele vai estar em torno de 7,3 a 7,4. Abaixo desse valor, nós vamos ter um quadro de alcalose. Nós vamos ter um quadro em que o pH é muito baixo e o que vai acontecer? Nós vamos ter um quadro de acidose. Se esse pH estiver acima de 7,4, nós vamos ter um indivíduo alcalótico, nós vamos ter uma diminuição de CO2. Nesse caso, nós vamos ter morte por tetanias, que seria contrações musculares intensas e ainda com a presença de convulsões. A escala do pH. Abaixo de 7, quando o pH está muito baixo, nós vamos ter a presença de um meio ácido. Então, por exemplo, na figura nós vamos ver o ácido clorídrico tendo o menor pH possível, então a maior acidez possível dentro dessa escala. Em segundo, o ácido sulfúrico da bateria de carros. O limão também tem uma grande acidez, o vinagre. O tomate também é considerado alto e dentro da escala de neutralidade nós vamos ter alguns tipos de elementos de moléculas neutras. A água da chuva e de torneira, o leite e ainda os ovos têm um padrão, têm um pH neutro.
Acima de 7,4, nós vamos ter a soda cáustica, o sabonete, que também tem uma grande alcalinidade, o leite de magnésia, uma alcalinidade de 10,5, a amônia, o alvejante e a maior alcalinidade nós vamos ter na água sanitária. Os efeitos sobre a pele, tanto do ácido clorídrico quanto da água sanitária, vão ser destituir as células da pele. Então, nós vamos ter a destruição da pele ao contato com ácido clorídrico e também com água sanitária. Quais são as patologias que provocam o aumento do CO2 no sangue? Então, lesão na região do tronco encefálico, no centro bulbar. Nós vamos ter padrões de debilidade respiratória que pode provocar, como a asma, as pneumonias, que seria também a diminuição da área de superfície pulmonar, onde os alvéolos estariam funcionando de forma menor, a acidose metabólica, que é a insuficiência dos rins na excreção desses ácidos metabólicos, desses eletrólitos. Então, nós vamos ter também um aumento da acidose em pacientes em determinadas comidas, bebidas ou ainda em medicamentos. Nas comidas, os alimentos ácidos, o excesso, por exemplo, de alimentação cítrica. No caso das bebidas, nós também vamos ter um rim que pode ser insuficiente de realizar a excreção de toda a acidez. A acidose ela pode ser provocada pela perda de eletrólitos, gente, perda álcalis, também chamada de perda álcalis, principalmente no caso de diarreia, vômitos, uremia e a diabetes mellitus. As que provocam alcalose respiratória. Nesse caso, nós vamos ter alguns tipos de fatores que vão interferir na troca gasosa entre o sangue e o ar alveolar. Não vai haver troca gasosa adequada na alcalose respiratória, como, por exemplo, a broncoaspiração nas crianças. Então, ocorre a obstrução da via aérea e essa troca gasosa não vai ser eficiente. No caso da alcalose metabólica, ela vai ser os sintomas provocados por grandes altitudes. O indivíduo vai apresentar uma hiperventilação e vai haver, nesse caso das grandes altitudes, a diminuição da pressão parcial do oxigênio. Isso vai fazer com que ocorra, é claro, o aumento das hemácias e consequente diminuição do oxigênio. Então, gente, aqui na figura representa que tudo que é mais pode não trazer uma harmonia. O ideal é que a harmonia, que o amor, por exemplo, ele seja igual dos dois lados, como na figura. Que assim, alcançando o equilíbrio, alcançando uma homeostasia, tanto no organismo quanto no pensamento, nós vamos poder manter esse indivíduo saudável. Ou no caso do desenho, o amor, a paixão, o relacionamento humano vai se tornar mais equilibrado. E lembrando que tudo vai passar, tudo passa na vida da gente, da mesma forma que esse lago ele está em silêncio, em paz. Um dia ele também passou por tempestades. E lembrando que tudo passa. E agora o que vocês estão vendo, essa figura que vocês estão vendo, é a paz, é o silêncio. É o momento que uma hora nós vamos chegar. E assim chega ao fim os sistemas yin e yang do pulmão.